Quando, em 1809, as colunas do exército francês passaram junto ao rio Távora, à distância, avistaram a torre do relógio, que, tomando-a por um castelo, entenderam de salutar prudência seguir adiante, sem provocar combates adicionais. Pertencente ao concelho de Sernancelho, Fonte Arcada deve o seu nome à fonte em arco, obra possivelmente do século XII, que fica no lendário sítio chamado Toca da Moura, por causa da jovem sarracena que ali ia chorar as suas mágoas. Em 1131, Dom Afonso Henriques concedeu a honra de Fonte Arcada ao seu aio, Egas Muniz, para que este povoasse estas paragens. Após a sua morte, em 1146, o senhorio das terras passa para o seu filho Soeiro, e este, por sua vez, a sua mulher, Dona Sancha Vermoís, que lhe atribui carta de foral em 1193. O Santuário de Nossa Senhora da Saúde, um dos locais de maior devoção da região, apresenta uma arquitetura simples e harmoniosa, datado provavelmente da transição entre os séculos XVIII e XIX. Trata-se de uma capela de nave única, 2 altares laterais e na capela-mor a imagem de Nossa Senhora da Saúde. A festa em honra de Nossa Senhora da Saúde é hoje uma das mais importantes e participadas manifestações religiosas do concelho de Sernancelho, reunindo numerosos fiéis e peregrinos que aqui expressam a sua profunda devoção à padroeira. Por causa do seu estatuto, a vila atingiu um alto grau de prosperidade, como mostram os seus solares medievais e os monumentos. Coutinhos e Gouveias foram algumas famílias ilustres que aqui se implantaram. Porém, foi no século XVII, quando Fonte Arcada tinha juiz, tabelião, escrivão, almutacês e sargento-mor de ordenanças, que surgiram os melhores solares dos condes da Azenha, dos Coraças e dos Brigadeiros, com terreiro morado e portão com escudo da família. A Igreja Matriz de Fonte Arcada é um dos mais importantes testemunhos do românico no concelho de Sernancelho. A sua origem remonta provavelmente ao século XII, estando ligada a Sancha Vermoís, figura marcante da história local. Ao longo dos séculos, este templo atravessou diferentes épocas e senhores. Em 1297, os monges de Salzedas trocaram a igreja pela de São Pedro de Tarouca, numa decisão autorizada por Dom Dinis ao seu filho Fernão Sanches. Mais tarde, pertenceu aos condes de Marialva e também à Universidade de Coimbra, que detinha as suas rendas e propriedades. Apesar das várias transformações, a igreja conserva ainda hoje importantes vestígios da construção românica original. No exterior, destacam-se as mísulas, o portal principal de moldura biselada, decorada com pequenas esferas, e as cruzes gravadas nos muros. Na parte posterior, essas cruzes formam um pequeno calvário elevado sobre um pódio com escadaria frontal, criando um conjunto singular e muito simbólico. A planta da igreja é igualmente invulgar. Em forma de cruz latina, apresenta 2 naves divididas por robustas colunas, algo pouco comum na região. Curiosamente, as naves não possuem a mesma largura, adaptando-se aos afloramentos rochosos e ao terreno envolvente. Ao corpo principal foram sendo acrescentadas várias capelas laterais ao longo dos séculos XVI e XVII. Uma delas foi fundada em 1502 por António Gouveia Coutinho. Algumas conservam ainda elementos maneiristas, pedras de armas e vestígios de policromia nos arcos de acesso. Também a pia batismal mantém sinais dessa antiga decoração pintada.
Erguida sobre o granito do cerro, a Torre do Relógio de Fontarcada é o registro pétreo da autonomia de uma região. Embora a sua estrutura atual remonte ao período entre os séculos XVI e XVIII, o local onde assenta evoca uma ancestralidade que nos transporta à Baixa Idade Média. Originalmente concebida como uma atalaia, esta torre de vigia ocupava um ponto nevrálgico na defesa do território. A sua janela estratégica, voltada para a antiga ponte, permitia o controle absoluto de quem entrava e saía da vila, funcionando como os olhos de Sernancelho sobre o vale. Com a consolidação do poder municipal, a torre assumiu um papel administrativo central. Foi aqui que funcionou a Casa da Câmara e a Audiência. Fontarcada, que deteve o estatuto de sede do Conselho até meados do século XIX, encontrava nesta torre o símbolo máximo da sua jurisdição. O seu sino, fundido em bronze, era o instrumento de comunicação oficial. Convocava os homens bons para as assembleias e marcava o ritmo da justiça e do trabalho. Nos detalhes arquitetónicos, as gárgulas, em forma de canhão, são testemunhas silenciosas da herança militar, embora o mecanismo de pesos de pedra do relógio original personifica a engenhosidade técnica de outros tempos.